Olá, oitavo ano. Apostila São Paulo faz escola. Página 15, atividade 2. Leitura de um artigo de divulgação científica. O texto abaixo será dividido em 4 partes. Para cada parte, faremos uma pausa, a fim de que você localize informações e escreva com suas palavras o que entendeu. Para começar essa parte aqui, com suas palavras, nós vamos fazer um comentário sobre paráfrase. O que é uma paráfrase? Vamos ver aqui. Vamos ver, intertextualidade é um recurso muito usado na literatura, na música, pintura, em filmes, em todo tipo de texto. Ela ocorre quando a existência de um texto influencia a produção de outro texto, tá? Denominado de texto-fonte, ou seja, aquele em que o autor se inspirou para fazer referência. Vamos ver 2 tipos de paráfrase aqui, a paródia e a paráfrase. A paródia, você já tem mais contato, trata-se de uma releitura cômica, geralmente envolvida por um caráter humorístico e irônico, que altera o sentido original, criando assim um novo. Vocês veem muita música, né? Vocês fazem bastante paródia de música para ficar engraçada, para usar para outros fins. Então, você muda o sentido original do texto. A paráfrase, não. A paráfrase, ela faz referência a um ou mais textos sem que a ideia original seja alterada. Então, a ideia original do texto base não será alterada. Então, quando eu digo que vocês devem ler um texto, interpretar e escrever com suas palavras o que você entendeu, você vai fazer uma paráfrase deste texto, tá? Você vai escrever com suas palavras o que está escrito no texto, sem perder o sentido original do texto. Então, na parte 1, vocês vão ler aqui: USP lidera força-tarefa para descobrir as conexões entre as espécies. Esse estudo, essa força-tarefa da USP, ela vai prever consequências de desastres ecológicos como o que está ocorrendo no Nordeste. Esse texto foi divulgado no dia 25 de novembro de 2019. Na época do vazamento de óleo. Então vocês vão ler esse texto com atenção e nessa primeira parada, pela leitura feita até aqui, é possível responder a pergunta inicial do texto? Vamos relembrá-la. O texto começa com uma pergunta: o que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com plantas? Então, por que é importante que esses pesquisadores tão renomados estudem morcegos e a relação deles com as plantas, né? Então, vocês vão ver no texto a importância de conhecer esses animais, a relação que eles têm com a natureza e construir um banco de dados sobre eles e as relações que eles têm com outras espécies e no meio que eles vivem. Então, vocês vão ler com atenção o texto e resumir com suas palavras a importância desse estudo. Na número 2. Quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Melo e Francisco Rodrigues? Então, aqui nesse trecho tem a fala do Marco Melo, que vocês vão parafrasear a fala dele. Vocês vão contar o que o Marco Melo falou. E
vão também contar o que o professor Francisco Rodrigues falou. Lembrando com suas palavras. Agora você vai grifar no próprio texto alguns trechos que fazem com que ele seja reconhecido como um artigo científico. Eu vou dar um exemplo de uma expressão que vai me dizer que reconhece esse texto como um artigo científico, tá? Essa parte grifada em vermelho aqui, ó, as descobertas desses cientistas. Essa expressão já pode me dizer que esse texto é um texto de divulgação científica, tá? Porque está falando da descoberta de cientistas. Então, o que é um texto de divulgação científica? São as pesquisas, os estudos e descobertas que os cientistas e pesquisadores fazem sobre algum fato. Então, se eu já estou falando aqui da descoberta desse cientista, quer dizer que o texto vai falar sobre alguma descoberta que eles fizeram. E esse é um exemplo, vocês podem citar esse exemplo, já está grifado aqui, aproveitem a chance, já tem um. Mas eu quero que vocês encontrem outras expressões no texto que façam com que reconheça que esse texto é um texto de divulgação científica. A parte 2 faremos no próximo vídeo.